Hoje nós vamos falar sobre campos variáveis no tempo, campos elétricos e campos magnéticos variáveis no tempo. Até agora a gente considerou forças eletromotrizes induzidas devido ao movimento de ímãs. Aqui até nós temos exemplos de ímãs comerciais, bobinas, né? E normalmente esses ímãs e bobinas eles eram colocados em estruturas maiores, como turbinas hidráulicas, né? E esse corpo macroscópico em movimento produzia corrente elétrica e tensão. Nada mais é do que a geração de corrente alternada. Então a gente teria um campo magnético fixo, né? Onde a gente teria uma espira em movimento. Essa espira em movimento é uma espira condutora, ligadas em anéis coletores, né? Como é o caso de uma turbina hidrelétrica. E é coletada essa corrente e surge uma força eletromotriz que é aproveitada no circuito. Então, é um movimento relativo entre esse campo magnético e a bobina que faz com que haja geração dessa corrente alternada. Por um outro lado, a gente vê também essa geração com esse movimento dessa estrutura macroscópica, né? A bobina girando e a geração de força eletromotriz ou tensão alternada, que a gente aproveita hoje em nossas casas, a partir disso, né? Mas e se o campo magnético for variável no tempo? Se o campo não for estático, se ele for variável, o que a gente pode ganhar com isso? Bom, no caso de um campo magnético variável, ele se comporta da seguinte maneira. Nós temos uma bobina, nós temos uma fonte de tensão alternada, né? Essa tensão alternada pode ser tanto uma fonte de tensão ou simplesmente uma variação nessa tensão, né? E vai acontecer que a gente vai ter uma espira condutora ou uma bobina, né? Num outro extremidade haverá um acoplamento magnético, né? Esse campo aqui é um campo magnético que está variando, né? No tempo. Vai acontecer que por essa variação vai aparecer uma força eletromotriz aqui, né, nessa bobina, que vai fazer com que haja um movimento de portadores de carga, ou seja, que haja uma corrente elétrica, né? Então, tanto uma corrente como uma tensão elétrica, que aqui a gente vê que o voltímetro vai medir essa grandeza. No caso, ele está medindo tensão elétrica. Bom, agora se a gente vê o problema de uma maneira microscópica, né? O que a gente pode dizer? A gente pode dizer que a variação do fluxo magnético gera um campo elétrico induzido, né? Então, uma coisa está estritamente ligada à outra. Isso nada mais é do que a lei de Faraday. A lei de Faraday, ela fala isso, que essa variação do campo, do fluxo magnético, que está aqui no lado dessa expressão, ela vai gerar um campo elétrico, né, respeitando as limitações, né, de espaço, que aqui está com esse símbolo de integral fechada dizendo isso, que vai ser respeitado uma limitação de espaço para gerar esse campo, para surgir esse campo. Então a gente pode fazer uma reformulação na lei de Faraday. A gente pode dizer simplesmente assim: um campo magnético que varia no tempo sempre dá origem a um campo elétrico. Essa é uma maneira, uma visão um pouco simplista, né, de um ponto de vista, não sendo tão precisa, um ponto de vista mais qualitativo do que quantitativo, tá? Mas que, para nós, dá uma boa informação da natureza desse processo. Para a gente entender um pouquinho mais a fundo como isso funciona, aqui a gente tem um campo magnético e ele está entrando, né, nessa página, ele está perpendicular à página, a gente pode ver aqui, ele está sendo marcado com esse símbolo X, né, ele está entrando na página, campo magnético. A gente tem um raio, né, arbitrário R, que é esse raio que está em verde, né, que está abrangendo esse campo, né? E o que acontece quando a gente faz essa análise?
A gente vê que esse campo magnético, que é muito fácil de ser produzido, né, através do aumento de corrente do eletroímã responsável pela presença desse campo, aumento ou diminuição, a gente consegue que esse campo varie nesse espaço. Agora ele está sendo englobado por esse raio R, né, e o que acontece é que surge nele, né, esses círculos concêntricos de campo elétrico. E esse campo elétrico, ele é sempre tangente a essa circunferência de raio R que surge aqui. Esse aqui é o exemplo de um círculo concêntrico, né? E dentro disso, a gente pode dizer então que esse campo magnético variável, ele cria campo elétrico variável também. Isso nada mais é do que esse campo elétrico criado, se você fizer uma integral fechada desse campo elétrico, ele dá nada mais do que a minha força eletromotriz. Também eu posso olhar por outro lado e dizer que essa força eletromotriz, como eu falei anteriormente, ela é gerada também em função desse fluxo magnético que está variando no tempo. De uma maneira geral, eu posso dizer então que um campo magnético gera um campo elétrico e que o campo elétrico ele gera campo magnético. Tudo isso é fruto desses campos que são variáveis no tempo. Bom, isso de uma maneira geral chama-se de campo eletromagnético, mas esse é um assunto que a gente vai falar um pouco mais à frente. Bom, espero que esse vídeo tenha elucidado alguns tópicos sobre campos variáveis no tempo e até a próxima. Muito obrigada!